O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Para a direita ou para a esquerda? Para onde você acha que os anjos de Deus irão te conduzir no juízo final? Não sabe? Note que ainda dá tempo de mudar a tua resposta. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem na graça e na paz, com plena convicção da sua salvação eterna. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o Senhor, que nos preparou um reino celestial, a vida eterna, desde a fundação do mundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça rejeitar todo engano, todo erro e todo pecado, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Não podemos fechar os olhos para uma realidade tão gritante que está diante de nós. O mundo está convivendo com uma geração de falsos crentes, pessoas que não leem a palavra de Deus, não conhecem a Deus. E quando questionados sobre um trecho bíblico que não lhes agrada, eles declaram abertamente que negam a palavra de Deus para ficar com a palavra de um pastor ou de um irmão, ou com a sua conveniente convicção. Negar a palavra de Deus é o tipo de declaração impossível de ser feita por quem tem o Espírito Santo de Deus. É preciso descobrir que espírito estranho é esse, porque essa pessoa
não está convertida a Jesus? E os poucos que leem a palavra de Deus não compreendem o conteúdo bíblico, porque nem tudo na Bíblia está disponibilizado para os que não estão verdadeiramente convertidos a Jesus, como a própria Bíblia nos revela. Meus irmãos, não erremos. O pastor não salva a ninguém, o irmão tampouco, e nem nós a nós mesmos. O único com poder para salvar é Jesus. O pastor, quando ensina as verdades de Deus, ele apresenta o caminho para a salvação de Deus. Mas quando ele se desvia da palavra de Deus, ele apresenta o caminho da perdição e não salva nem a ele próprio. A nossa confiança e a nossa segurança tem que estar em Jesus. A forma como vive hoje o povo de Deus demonstra que, ao mesmo tempo em que a vida no mundo dos ímpios se deteriorou pela expansão do pecado, também se deteriorou a vida cristã entre muitos irmãos, também pelo pecado. E isso é algo que não deveria acontecer. Existem irmãos fazendo confissões inconsequentes, desconhecendo ou ignorando que pelos frutos se conhece a árvore e que a boca fala do que o coração está cheio e de que pelas nossas palavras nós seremos justificados, mas pelas nossas palavras nós também seremos condenados. Crente é aquele que crê em Jesus. Crer em Deus é fácil. Qualquer pessoa pode crer, pode dizer que crê. Existem povos que creem em milhares de deuses, inclusive em animais, mas são todos falsos deuses. O único Deus verdadeiro tem um nome, que é sobre todo nome: Jesus. Quem crê em Jesus, crê também na sua palavra, e a aceita e a segue. E quem rejeita a palavra de Deus não é crente. Não está convertido ao Senhor. É um enganador. Não é um filho de Deus, porque ainda não recebeu ao Jesus verdadeiro. Está escrito: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser crente e não aceitar a Jesus significa crer em outro Deus que não é o Deus da Bíblia, não é o Deus original, não é o Deus vivo e presente. Significa crer em um ídolo. E, lamentavelmente, uma grande parte do povo de Deus está vivendo nessa condição. É compreensível, chega a ser compreensível, com todos os enganos que existem no mundo, que algum irmão tenha uma visão distorcida, uma visão equivocada a respeito de Deus ou de algum trecho bíblico. Mas quem é de Deus e confia no Senhor, diante da revelação da verdade bíblica, deveria mudar de ideia.
É assim como acertamos os nossos passos, corrigindo os nossos erros e adequando as nossas vidas. A vida consiste em um constante aprendizado, mas as pessoas incorporam conceitos distorcidos, se agarram a eles e não aceitam mudar. Desprezam a verdade. E tudo isso ocorre dentro da igreja de Deus, dentro da casa de Deus, debaixo do sol e debaixo do olhar de Deus. É mais fácil tratarmos com os iniciantes na fé, que estão desejosos de aprender a verdade de Deus e praticá-la, do que falar com algum irmão veterano que supostamente já deveria conhecer a Deus e saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que é verdadeira a palavra que o Senhor nos deixou. Não é a palavra do irmão ou de algum pastor que não segue a palavra de Deus. É triste, mas pela orientação que o Senhor nos deixou, a grande maioria das pessoas, inclusive parte dos irmãos que estão conosco na igreja, não irá alcançar a salvação. Porque Deus não aceita a rebeldia e o pecado. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão vivendo uma fantasia, louvando e adorando a outro Deus, a um Deus estranho, a um falso Deus, que não tolera a Bíblia Sagrada. Todos desejamos a salvação eterna, mas nem todos serão salvos. É o que diz a palavra de Deus. Ignorar a palavra de Deus e viver de forma displicente é caminhar na corda bamba e depender exclusivamente da misericórdia de Deus, que pode vir ou não, e que certamente não virá para todos. Nós não nos cansamos de apresentar a verdade de Deus nas nossas mensagens, sempre apoiados na palavra de Deus. Mas existem pessoas que assistem a todos os nossos vídeos, mas não reagem, não mudam. Meus amados, o que nós fazemos não é um show, é um trabalho muito sério, ordenado por Deus. Não assista às nossas mensagens por mera curiosidade ou para ver que gravata nós estamos usando. Não proceda assim. Não é para isso que nós dedicamos tempo e esforço, horas e horas a fio, nos preparando para falar ao povo de Deus, cumprindo com o nosso chamado de ensinar o que nós aprendemos e o que Deus nos revela. Quem é de Deus tem que levar a sério as verdades de Deus, que está à disposição de todos, mas que nem todos conseguem compreender. Razão pela qual o Senhor, para auxiliar-nos a todos, nos envia também os seus profetas, mestres e pastores, entre os quais nós estamos. Deus faz tudo para que tenhamos a segurança de chegar ao julgamento final prontos para a aprovação. Mas não basta querermos a salvação. É preciso querermos que Deus nos salve.
porque só Ele salva. O impossível é com Deus, mas o possível é com cada um de nós individualmente. Não negligenciemos o nosso dever de compreender, conhecer e seguir ao único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Filipenses 2, 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Louvado seja o nome de Jesus. O juízo final será um evento de grandes surpresas e também de grandes decepções, segundo o conteúdo bíblico. Jesus nos instrui a buscarmos a porta estreita, que é o caminho da salvação, porque muitos tentarão passar por ela, mas não poderão, o que é muito preocupante. Nós já conhecemos os caminhos do mundo, mas pode um crente também passar pela porta larga? Sim, pode. Justamente os que estão vivendo no engano e rejeitando as verdades de Deus. Notem que essa recomendação da porta estreita, Jesus dirigiu aos seus discípulos, àqueles que o seguiam, não foi aos ímpios. Então, um crente que não se esmera na sua crença para servir ao Deus verdadeiro, certamente irá sofrer grande decepção no final. Porque todos, sem exceção, viemos a este mundo para sermos testados na nossa fidelidade a Deus e julgados no final. Quem deseja ouvir da boca do Senhor, mau e negligente servo? Ninguém. Mas poucos estão fazendo por onde ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Porque para que o Senhor nos diga, servo bom e fiel, precisamos ser bons e fiéis servos de Jesus, do Deus vivo, do único Deus verdadeiro. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Lucas 13, 23. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Mateus, capítulo 25, em que Jesus, no seu sermão profético, fala sobre a vida eterna e o castigo eterno, temos nos versículos 31 a 32, Jesus falando da sua volta triunfal por ocasião do juízo final. Jesus veio como mestre e ovelha para nos ensinar, mas ele vai voltar como grande rei e juiz para julgar toda a terra. Em seu discurso, ele profetiza então a sua volta em glória com todos os seus anjos para se assentar no trono da sua glória diante de todas as nações que serão reunidas diante dele. E ele irá apartar uns dos outros, ele irá separar todos os bodes das suas ovelhas. O trecho, ainda do livro de Mateus, mas do capítulo 13, que apresentaremos na sequência, contém a conhecida parábola do trigo e do joio, contada por Jesus, em que ele deixa claro que para não prejudicar os que serão salvos, ele permite a convivência do joio com o trigo, do bem com o mal neste mundo. Mas que no julgamento final, ele irá realizar a separação individual de cada um. O joio do trigo e os bodes das ovelhas. No livro do profeta Ezequiel, consta o dito de Deus de que ele irá julgar entre ovelhas e ovelhas, e entre carneiros e bodes. Todos os nossos atos praticados nesta vida serão levados em consideração, tanto os bons quanto os maus, tanto a obediência a Deus quanto a rebeldia. Ninguém irá escapar do julgamento final do Senhor. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 13, 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse:
Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ezequiel 34, 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. No versículo 33 do nosso trecho inicial, Jesus esclarece que Deus irá colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Hoje, nós, ovelhas, convivemos com os bodes declarados e com os bodes camuflados, vestidos de ovelhas, que estão enganando a muitos. Mas ninguém consegue enganar a Deus. No juízo final, todos seremos separados, conforme as obras que realizamos neste mundo, nesta vida. E não haverá espaço para justificativas por alguém ter sido enganado. Todos estamos tendo uma vida inteira para buscar as verdades de Deus. No trecho também do livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, que apresentaremos na sequência, que é uma extensão do nosso trecho inicial, Jesus nos deixa claro que os que estiverem à sua esquerda serão conduzidos ao fogo eterno, juntamente com aqueles a quem eles serviram nesta vida, Satanás e os seus anjos decaídos. Donde se conclui que quem não serve ao Senhor está servindo ao maligno. Mateus 25, 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No versículo 34, que encerra o nosso trecho inicial, Jesus nos apresenta, então, a destinação final que será dada às verdadeiras ovelhas de Deus, àqueles que confiaram em Deus, que o serviram e que mantiveram fidelidade a Ele nesta vida. Nós iremos para o reino celestial para receber a grande recompensa que nos está preparada desde a fundação do mundo. E iremos viver para sempre com Jesus. Com certeza, sem sombra de dúvidas, a nossa fidelidade ao Senhor irá compensar todo o mal que nós possamos experimentar nesta vida. Mateus 25, 34.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pode um milionário, um bilionário ou um trilionário que ama a sua fortuna e que vive de forma egoísta, sem demonstrar amor pelos irmãos, ser enviado para a direita de Jesus e herdar a salvação eterna? Sim, pode. Impossível não é, mas é improvável. Será extremamente difícil, segundo a palavra de Deus. Disse Jesus: é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E Jesus disse isso porque o empenho do rico é em ficar cada dia mais rico, porque ele confia no dinheiro e a sua segurança está no dinheiro. Então, ele acumula riquezas para si próprio e não compartilha com os irmãos. Não é pecado ter dinheiro. Notem que Deus tornou Salomão no homem mais rico e poderoso de todos os tempos, devido à sua humildade, o seu amor a Deus e ao povo de Deus. O pecado, meus irmãos, está em amar ao dinheiro. Todo aquele que acumula dinheiro, bens e tesouros para si, ama ao dinheiro e confia no dinheiro. Não ama a Deus e nem aos irmãos. Vejam porque não é impossível. O bilionário Warren Buffett, detentor de uma fortuna de 150 bilhões de dólares, acabou de declarar publicamente, aos 94 anos de idade, que irá doar voluntariamente, vejam bem, 99% da sua fortuna e patrimônio para fins beneficentes. Esse certamente é uma ovelha de Deus e irá receber a graça do Senhor, porque em vida decidiu compartilhar. Descobriu o quão inútil é ajuntar tesouros na terra e decidiu amar aos irmãos. Mas quantos dos multibilionários do mundo têm a mesma atitude? Eu creio que deve haver um caso em cada século, no máximo. As pessoas acumulam riquezas até a morte e chegam ao juízo final sem uma única moeda, certamente para receberem a condenação eterna, porque não obedeceram a Deus e não amaram aos seus semelhantes. Esse empresário americano alcançou a consciência de que, com apenas 1% do seu patrimônio, que corresponde a 1,5 bilhão de dólares, os seus filhos, netos e bisnetos podem viver muito bem pelo resto das suas vidas e que ele pode ajudar aos necessitados. Isso é amor ao próximo. Eu me lembro
que no meu tempo de escola surgiu um boato de que a herança de Walt Disney seria distribuída para os estudantes do mundo. E assim como todas as famílias, meu pai levou os 4 filhos ao cartório para fazer um trâmite, uma operação necessária, não me lembro qual, mas no final descobrimos que era tudo mentira, era fake. Os cartórios se encheram de dinheiro, mas nunca chegou até nós uma única moeda. Quando Jesus disse que o amor ao dinheiro era a raiz de toda espécie de males, compreendamos que o pior dos males será ser desviado para a esquerda pelos anjos de Deus. Marcos 10, 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Segunda de Crônicas 1, 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Lucas 12, 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. 1 de Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Os que não devolvem os dízimos de Deus irão para a direita de Jesus ou para a esquerda? Pela palavra de Deus, eles irão ouvir do anjo de Deus: você para a esquerda. Deus já está nos prevenindo.
Será possível que aqueles a quem Deus acusa de roubar e de roubar a Ele próprio nos dízimos e nas ofertas, e que vivem hoje debaixo da maldição do Senhor, vão herdar a vida eterna para viver para sempre junto com Jesus? Deus nos diz claramente que não. Lembramos mais uma vez aos irmãos que esta vida é uma prova para todos nós. É melhor acertarmos os nossos passos. Jesus está voltando e chega a qualquer momento para nos julgar. Na carta de Paulo a Tito, no trecho que apresentaremos na sequência, Paulo nos revela que os infiéis e contaminados pelo maligno, que confessam conhecer a Deus com as suas bocas, mas que negam a Deus com as suas obras, são desobedientes e estão reprovados para toda boa obra. Não é possível que Deus deseje ter do seu lado para sempre qualquer pessoa com esse perfil. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo nos apresenta uma série de perfis com as categorias dos que não entrarão no céu, que não irão para a direita do Senhor, mas que serão desviados para a esquerda. Prestem atenção a todas elas, para não dizer que não foram alertados. Entre elas estão os ladrões e os roubadores, o que inclui a todos os que roubam a Deus. Paulo diz ainda que nós pertencemos a várias dessas categorias no passado, mas não podemos prosseguir pertencendo a essas classes. Portanto, os que assim procedem não estão verdadeiramente convertidos a Jesus. O que passou, passou. E essas pessoas certamente serão desviadas para a esquerda. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Tito 1:15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. 1 de Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Senhor nos deixou também outras categorias, estilo de vidas,
atitudes, comportamentos e práticas pecaminosas que farão com que os seus praticantes sejam desviados para a esquerda, no juízo final, para longe da salvação eterna. É melhor abandonarmos os costumes condenados por Deus, enquanto ainda temos tempo, e acertarmos as nossas vidas definitivamente. Jesus vai chegar de repente, quando menos esperarmos, e quando ele chegar, não haverá mais tempo para mudança. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mau e negligente servo, você para a esquerda. São frases que ninguém deseja ouvir da parte de Deus ou dos anjos de Deus. No entanto, poucos são os que se empenham em acertar as suas vidas. A grande maioria quer viver da forma como decide viver, independentemente da vontade de Deus. Mas querem ser salvos no final.
querem que Deus faça a vontade deles. Isso é um contrassenso. Acabamos de apresentar as classes de pessoas que Deus já está advertindo de que não conseguirão a salvação. É como uma prova em que Deus nos apresenta a lição e em seguida nos antecipa o gabarito, para que não erremos. Deus deseja a nossa salvação, mas nós precisamos desejar também, mas desejar de verdade. Mudemos de vida. Consideremos que nós já vivemos para nós mesmos, para o mundo e para as concupiscências do pecado até o dia de hoje. Decidamos passar a viver de agora em diante para Deus, para agradarmos a Deus. Ele está esperando por isso da nossa parte. E quem tiver dificuldade com a mudança, que ore ao Senhor, que peça ajuda a Deus, mas abandone todo pensamento, atitude e prática pecaminosa. Existem pessoas que até oram, mas continuam a pecar. Essa oração é vã. Deus não a recebe, porque ela não contém o arrependimento nem a mudança de vida. Não esperemos que Deus faça tudo. Ele faz o impossível. O possível é conosco mesmo e nós estamos sendo provados. Você para a esquerda? Não. Não se conforme com essa frase. Faça por onde chegar ao final com a consciência e a plena segurança da tua salvação. A esquerda do Senhor não é para nós, filhos de Deus. É para os ímpios. É para o diabo e os seus anjos. Notem como nós precisamos cuidar dos mínimos detalhes. A palavra de Deus nos diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sem ter em si o Espírito Santo de Deus. Mas Jesus também nos deixou dito que nem todos os que o chamam de Senhor e clamam a Ele serão salvos, mas somente serão salvos os que fazem a vontade do Pai, que está contida na palavra de Deus. Precisamos conhecer e obedecer a Deus. Precisamos deixar para trás as nossas vontades e a vontade do inimigo e passar a seguir a palavra de Deus. Nós sempre precisamos passar muita informação em pouco tempo. Por isso, nós sempre evitamos nos desviar do nosso roteiro, até mesmo para fazer comentários. E, infelizmente, o nosso tempo não nos permite nos expandirmos mais nesta mensagem tão importante. Mas nós já estamos preparando outra mensagem, que será a continuação desta, onde trataremos especificamente de cada uma das categorias que, como já apresentamos, estão advertidas de que não entrarão no céu e que serão desviadas para a esquerda de Jesus e conduzidas para o lago de fogo e enxofre. Estaremos detalhando tudo o que precisa ser eliminado das nossas vidas, para que não haja dúvida
ou interpretação equivocada do que nos está alertando o Senhor. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre nas vidas dos que o amam e cumprem com as suas leis e mandamentos. Glórias sejam dadas ao nosso Deus de misericórdia, o nosso Criador e Redentor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter essa nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens e vídeos publicadas. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acertando a sua vida para fazer a vontade de Deus e receber dele, de Deus, a salvação eterna. Yeah.